een ander soort weeshuis. Deze is al gestorven. Dus kwamen we terug uit Bergen-Belsen. Deze twee. Mas eu frequentei uma escola pública, na Holanda tem só escola. Eu não sei, eu acho que não tem outras escolas, né? Tem escolas públicas só. Então eu praticava muito esporte e nós viajávamos para a Inglaterra, onde morava a família da minha mãe, mas na Páscoa, para ficar junto na ceia de Páscoa, e nós íamos também para a Suíça. Às vezes. Tudo isso terminou quando eclodiu a guerra, 10 de maio de 1940. Os holandeses tinham esperança que eles seriam neutros, igual como era na Primeira Guerra Mundial, que não aconteceu. Acho que não eles esperavam disso. Mas eu me lembro quando de 5 dias eles se entregam, porque não tinha como combater com os animais. Eu me lembro. Se eu ver o rosto dos meus pais, eu sabia que as coisas iriam mudar de dia para a noite. Eu tinha 11 anos, mas já me dei conta disso. Essas proibições começam mais tarde e foram transmitidas através do Conselho Judaico, porque os alemães queriam para fazer com que não foram eles que davam essas ordens, essas normas, mas o Conselho Judaico. Nós não sabíamos nada, mas a vida era muito difícil, cada vez tinha mais normas. Tinha muito mais normas que não podíamos usar bicicletas, nós não podíamos ter rádio, nós não podíamos frequentar parques, cinemas, nem sequer podiam também brincar na rua, porque nós tínhamos estrela. Quer dizer, nós éramos muito limitados, não podíamos frequentar clubes. Então, realmente, a vida era, vamos dizer, era difícil. Nós fomos obrigados a se registrar isso foi para o Conselho Judaico de Amsterdã em 1941 e tinha de declarar quantos avós que tinha. Eu tinha 4. Em 1941, a Prefeitura de Amsterdã pediu para que se desse uma contagem dos alunos que estavam presentes nas escolas. Baseado nesses dados, eles organizaram 25 escolas, especificamente para alunos judaicos, sem que ninguém levantasse a mão para perguntar para que agora na Holanda se precisava escolas específicas para os alunos judaicos. Uma dessas escolas foi o Liceu Judaico, onde tinha 2 classes paralelas. E eu, por acaso, fui para a classe de Anne Frank. Então, é uma mera coincidência. Eu poderia ter sido em outras 25 escolas. Em outubro de 1941, começou a escola judaica, o Liceu Judaica, e entre os quais Anne era do grupo dos outros que vieram de Montessori. Sim. Eu veio de uma outra escola, então eu não conhecia ela antes. Mas naquela época, todo mundo era amigos, porque nós já estávamos cientes das circunstâncias nas quais nós estamos vivendo. Quando eu a vi primeira vez, eu achei ela como qualquer outra menina, não era nada diferente, e nós não se conhecíamos bem, mas eventualmente
ela realmente tinha um dom para escrever, ela falava muito, ela gostava de ser ouvida e visto. Ela já estava na fase de que ela gostava que os meninos notassem ela. Eu estudei com ela de outubro de 1941 até julho de 1942, quando eles se escondem. Os judeus alemães formavam um grupinho entre si e não se associavam muito com os outros. Quer dizer, a família de Haneli e dos Francos, eles eram mais chegados. E os outros também que moravam naquele núcleo da parte de Amsterdã também. Nós não éramos nessa parte. Então, meus pais não conheciam os pais dela. Naquela época tinha um rolo de filmes. Né? Uhum. Então, a primeira parte que veio foi Mipris fazendo geleia. Uhum. E eu não entendia o que isso tinha a ver com o meu aniversário. Hoje eu sei que faz parte do rolo. E depois veio o Rintintim. Aí eu não entendi que Rintintim ia ver com Mipris. E depois eles serviram um lanche, nós passamos uma tarde muito gostosa juntos. E foi a última vez que a classe realmente se encontra. Não, ela é uma mãe, ela serviu o lanche e tudo, né? Era uma mãe como qualquer outra mãe, mas eu não tinha muita intimidade com eles. Por causa dessa história que os judeus alemães não se associavam muito com os holandeses. Vivíamos constantemente numa neurose, sim, com medo, apreensivos, lógico, né? Porque quer dizer, isso era normal. Uhum. E como tinha de estar em casa às 20 horas, então e não podia mais usar transporte público, então nós realmente tínhamos de ir para casa cedo para que pudéssemos chegar em tempo, sim, a pé. Sim. Porque a minha mãe esperava que ela conseguiria como que diz, certidão de nascimento, que constava que não era judia. Ela tinha nascido na África do Sul e tinha uma advogada que prometia. Depois da guerra nós sabemos que ela enganou todo mundo. Então nós não fomos deportados até setembro de 1943. A maioria já tinha sido deportada, porque em setembro de 53 os alemães declararam Holanda livre de judeus. Por eles já tinha deportado a maioria, e era mesmo, é verdade. Então aí nós fomos presos e levados para Westerbork. Mas a Westerbork era uma grande enganação. A vida ainda era suportável em Westerbork. Isso foi feito de propósito, para que aqueles que iriam ser deportados pensassem que continuasse a mesma coisa na Polônia, que não foi. E quando chegava em Bergen-Belsen, você tinha de andar um trecho e tinha já cachorros que eram treinados para atacar. Você não chegava em Bergen-Belsen, você chegava, a estação estava fora, depois tinha de andar, eu não me lembro mais, meia hora talvez, para chegar no campo. Nós fomos para a parte de Campo de Estrelas, né, que era que nós podíamos ficar com nossa roupa, não tinha marcação, não tiraram o cabelo, porque eles, supostamente nós poderíamos ser trocados, que não aconteceu, mas tinha um transporte de Bergen-Belsen que foi de fato para Palestino. Nós não, mas um transporte foi. Mas nossa situação era um pouquinho diferente dos outros. Nós pertencíamos que se chamava a lista palestina. E nós estávamos no Campo de Estrelas. Nós usávamos a estrela, nossa roupa, não foi tirado o cabelo, nem tinha número, porque você não pode trocar alguém com número sem cabelo. Então, mas não que o tratamento foi melhor de alguma forma, mas isso aqui significava que nós não fomos direto para um campo de extermínio.
Esse passaporte foi porque nós pertencíamos aos judeus que poderiam ser trocados. Nós estávamos na lista palestina e teria uma possibilidade que nós iríamos viajar. Eles tiraram um passaporte. Isso não aconteceu, apesar que um transporte deixou Bergen-Belsen, mas eu não fiz parte disso aqui. Infelizmente, ele fumava, ele trocava a comida para cigarros. Eu não fumo, eu fico apavorado de pensar que alguém pode... É tão assim, que eu estou contra o cigarro. Ele morreu em 24 de novembro de 1944, de um infarto. Então, depois que meu pai morreu, aí terminou, vamos dizer, esse privilégio, né? Aí eu fui para o campo pequeno de mulheres, ao lado de Campo Grande. Depois que deportaram meu irmão no 4 de dezembro de 1944, e minha mãe, dia depois, dia 5, eu me dava conta que não tinha mais proteção de nada. A minha mãe, depois que ela me deixou, dia 5 de... Peraí. 5 de dezembro de 1944, depois disso eu não tive mais notícias. Ela trabalhou numa fábrica que estava a 700 metros embaixo do solo, numa fábrica que fazia partes de avião. E dia 10 de abril eles colocaram 2.000 mulheres num trem que não tinha destino, mas o trem eventualmente chega na Suécia. Acho que depois de uns 12 dias por aí, mas minha mãe morreu 4 ou 5 dias depois da partida do trem. O que aconteceu com o corpo dela, não sei. Porque tinha muito húngaros nesse campo. Eu não me lembro muitos holandeses, não, húngaros. E como eu tinha 15 anos, e as crianças até 15 anos, os jovens, eram mortos em Auschwitz, eu era a mais nova. Mas eu não falava húngaro, então eu não me lembro de ter muitos holandeses, não. Eu não tinha um grupinho, não, em Bergen-Belsen. Eu estava junto com holandeses, sim. Mas eu nunca tinha Tinha muitas pessoas que formaram grupos. Tanto assim que quando os ingleses entram no campo, eles queriam esvaziar o campo conforme se faz depois de uma batalha. Mas as pessoas não queriam se separar. Eu estava sozinha, eu não tinha... Uma menina morreu na mesma beliche que eu, mas é só. Depois que o meu irmão e minha mãe foram deportados, meu pai tinha falecido, eu fui para que se chamava Campo Pequeno de Mulheres, sim, que estava ao lado de Campo Grande de Mulheres, sim, mas separados. E em janeiro de 1945, eu vejo ela andando, através de arame farpado, eu vejo ela andando. Mas não podia se chegar perto dessa arame, porque você poderia ser torturado ou morto. Então, mas quando eles, em fevereiro de 45, tiram essa arame, eu sabia que ainda tinha transportes de prisioneiras que eram levados para outros campos, mas mesmo assim eu fui procurá-la, porque as duas já estavam muito debilitados. E aí eu acho as duas, e nós encontramos várias vezes, e foi muito emocional, porque nenhuma das duas esperava encontrar alguém que a gente conheça, porque foi outra coisa. A primeira coisa que eu perguntei para ele, porque ela não estava na Suíça, aí ela contou que eles jamais foram para a Suíça, mas foi muito emocional para as duas, porque ter alguém que se conhecia e tal, foi muito emocional. E foi várias vezes que eu a encontrei, mas eu não estava lá quando ela faleceu. Eu me lembro que ela foi para uma barraca
para doentes. Mas eu sabia que ela tinha morrido, mas como eu não estava lá, eu não fiz um depoimento para Otto. Não podia. Essa foi uma outra que estava lá, tanto com Margot como também com Annie. Annie Pineapple, que eu também não conhecia. Mas Annie e eu nós conversamos muito, né, sobre esse fato que ela conta de Auschwitz. Ela esperava, porque essa amiga que estava comigo no sanatório conta para ela que a mãe tinha passado na seleção. Então ela esperava de rever a mãe depois da guerra, mas a mãe mora em Auschwitz. Mas isso ela não sabia na época. Ela tinha esperança de revê-la. Ela conta, sim, né, que eles se esconderam, né, e a vida lá, né, que era naturalmente, né, era para um jovem que não pode sair, não pode... Né, era difícil. Mas ainda alguém que era tão cheio de vida com ela, foi difícil mesmo. Mas ela sabia, ela se deu conta que não tinha outro jeito. E esperava realmente que eles iriam sobreviver. Quando eu a encontrei, ela fala de Bergen-Belsen, ela fala do esconderijo, e ela conta também que ela tinha continuado a escrever esse diário que ela tinha começado já na escola. E que ela pretendia de usar esses papéis para ela eventualmente escrever um livro depois da guerra. Ela não queria que fosse publicado o diário. Eu acho que foi umas 3, 4 vezes. Mas eu fui procurá-las, porque elas não tinham nem ferro, não tinham mais forças. Se foi fevereiro, né? Elas moram no início de março. Essa Hanna-Li Goslar, ela e eu, ambos estávamos em Bergen-Belsen, também no Campo de Stella. Só que nós não soubemos que nós estávamos no mesmo lugar só depois da guerra. Porque ela deve ter sido numa outra parte desse campo. E como nada estava ligado, foi só depois da guerra que nós soubemos que, na verdade, nós tínhamos sido no mesmo lugar. Sim. Mas aí nós comparamos, inclusive, quando eu vi a Ana, quando ela jogou o pacote, e aí ela confirmou que eu fui a única realmente que a abraçou. Aí nós definimos mais ou menos a época que eu deve ter visto ela, porque ela joga um pacote por 2 vezes, do lado onde que ela estava, e aí as duas, né, nós deduzindo uma coisa com outra, que eu deve ter visto ela em janeiro, e que eles tiraram essa arame farpado em fevereiro. Eu me lembro também que antes da libertação, eu passava para esses corpos, eu pensava assim, quando que eu vou me juntar a eles? Que eu já estava muito enfraquecido, né? Ciente que não tinha mais muito tempo para eu sobreviver. Yeah, okay. 15 de abril de 1950. Os guardas foram embora dia 13. O campo ficou em limbo 2 dias, isso eu me lembro. Me lembro o dia de os ingleses entraram no campo, 15 de abril de 1945, e me lembro, o primeiro pensamento foi, eu sobrevivi, e daí? Eu não tinha medo, sabe, eu estava tão fraca que não teve um impacto muito grande. Fora de saber que eu não era mais presa, né? Nada. Porque quando os ingleses entram no campo, tinha pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de corpos, porque o crematório não dava mais conta com os mortos. Mas sabíamos que os guardas tinham ido embora, mas não soubemos por quê.
E depois, quando eles entram, a gente se dá conta que eles anunciam: vocês são livres. Mas nós estávamos todos mais mortos do que vivos, então o impacto não foi tão grande. Porque mesmo depois que eles entraram, 500 pessoas todo dia morreram. Já estavam tão enfraquecidos que não conseguiram sobreviver. E eles também não tinham prática como alimentar esses prisioneiros. Não tinha nem... Eles ficaram perdidos. Eles encontraram essa situação e estavam... e agora? Eles foram treinados para travar uma guerra, não travado para isso aqui. Uma das coisas que me salvou, acho que os ingleses trouxeram comida. O pessoal que comeu, muitos morreram. Não tinha apoio de justiça. Eu me lembro que eu tinha uma latinha de leite condensado, achei muito enjoativo e não comi. Porque eu não tinha mais condições. Eu levei 1 ano para recuperar a digestão. Eu deve ter sido uma das primeiras de ter deixado Bergen-Belsen, o campo. Eu fui para a escola de tanques, que era ao lado, que eles também requisitaram, e eu fui para lá. E lá fiquei 1 semana depois que eu contraí tifus. Mas eu deve ter esse tifus já antes de ir lá. Tifus demora mais ou menos 2 semanas para se manifestar. Que eu tinha tido tifus depois da liberação dos ingleses. Em maio de 1945 eu ainda estava recuperando de tifus. Então eu realmente estava... Depois eu estava num hospital, que é diferente. E eu deve ter sido também mais resistente. Por exemplo, eu fui para essa escola de tanques. Eu me lembro de chegar lá, mas não lembro como. Eu sei hoje que foi através de um caminhão e tal, mas eu não me lembro nada disso. Mas quando os ingleses entraram, poucos dias depois, veio um major de exército. Eu me lembro ele sentado numa mesa. Eu me aproximei e pedi se ele pudesse mandar uma carta para a minha família. E ele, eu acho que se espantou, porque ninguém falava inglês. Que tinha um jovem que falava inglês. Então, eu não sabia, mas ele cumpriu o que eu pedi, mandou uma carta para minhas tias, que foram uma das primeiras a saber que eu tinha sobrevivido. Eu sou um oficial britânico do exército que ocupa Bergen-Belsen Camp, o campo de Bergen-Belsen na Alemanha. Eu achei Ninette Blitz entre os prisioneiros aí, e eu estou escrevendo para lhe informar, porque ela ainda não é permitido de escrever. Ela está bem, mas ela sofre de subnutrição, que está sendo acompanhado por nós. Se ela está salva, ela está em mãos, safe hands, em mãos seguras, e ela está junto com os seus amigas, porque ela está num hospital no campo, ela se encontra no hospital para mulheres no campo. E ele escreve depois, em maio, novamente, ele escreve para minha família que eu estava recuperando de tifus. Acho que foi 22 de maio.
mas que eu tinha um leve caso de tifus que eu acho que não existia, mas que eu estava, quer dizer, que eles entraram 15 de abril, eu estava recuperando e no 22 de maio, então realmente fez. Eu acho que eu voltei para a Holanda 24 de julho de 1945. Quer dizer, levou tempo para eu me recuperar suficiente para ser transportado. E voltei de avião porque eles achavam que eu não ia sobreviver o trem. E aqui ele escreve dia 22 de maio, prezada senhora, sua sobrinha ainda está conosco, ela está em um dos hospitais britânicos recuperando de um caso de tifus não muito severo, né? Assim que ela está bastante recuperada e para viajar, eu espero que possa arranjar para ela, para que ela seja transferida por via aérea para a Inglaterra e para entregá-la nas suas mãos. E seria uma grande ajuda, eu penso, que se a senhora também pode fazer o que pode no seu lado e pedir uma autorização do Ministério de Exterior. Ela fala inglês bem e eu dei para elas alguns livros para ler. Eu temo, se a senhora mandar um pacote, isso não chegaria antes que ela já foi embora. Por isso, não vale a pena para fazer assim. O que abrange o seu irmão e mãe, ela não tem notícias deles por algum tempo. Ela sabe que seu pai faleceu. Eu vou escrever quando há mais novidades. Não, eles não voltaram. Mas eu não sabia isso, eu sei disso a partir de agosto de 1945. Que meu pai sabia que ele morreu quando eu estava com ele em Bergen-Belsen. A parte da mãe e do meu irmão eu só sabia depois. Do meu irmão, de fato, eu nunca não conseguiu, apesar de pesquisas, de saber o que aconteceu. Oranienburg fez parte de Sachsenhausen. Em Sachsenhausen, que eu sei, também tinha câmara de gás. Mas eu não sei como eles mataram esse transporte, isso eu não sei. Então, basicamente, em agosto de 1945, eu me dei conta que eu estava sem ninguém. Sem casa, sem dinheiro, sem terminar o segundo grau e doente. Que foi uma situação, vamos dizer, no mínimo, foi um constrangimento muito grande. Mas, por mais que eu estava abalado com isso, também me realizei que não adiantava, porque a vida se apresenta de modo que é.
Então eu tinha de enfrentar quer ou não quer. Mas foi difícil. Mas enlouquecer também não iria ajudar nada, então eu resolvi que tinha de viver com essa tragédia. Então, eventualmente, nós fomos para Sandpoort. E Sandpoort era um hospital para as pessoas mentalmente doentes. Aí eles requisitaram uma parte para eles poderem hospitalizar os sobreviventes. Então, essa parte de Sandpoort, Merenberg, né? Era Merenberg. Merenberg era de hospital para os, como que chama, né? Os pacientes que estavam perturbados. Mas essa parte onde eu fiquei, não, essa era para os pacientes de tuberculose, onde eventualmente eles também levam aqueles que voltam da Indonésia. Então eu sei tudo sobre a Indonésia porque nós ficamos juntos, mas no primeiro instante ficaram só nós. Esse é o pai de Anne Frank, que disse que conseguiu o endereço onde eu me encontro e que me disse que ainda estava junto com Anne e Margot em Bergen-Belsen. Quando que você as viu pela última vez? Quando eles ficaram doentes. Eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Como que vai você? Você pode receber visita? Talvez eu poderia uma vez lhe visitar. Eu não sei se você se lembra de mim, mas eu sei que você também estava no aniversário da Anne no Merveille-Plein. Eu lhe desejo uma recuperação logo e espero de ter notícias suas em breve. Eu escrevo a ele de uma maneira, né? Prezado senhor, né? Isso já é diferente, mas ele a mim não. Então isso é, né? O senhor me pediu se eu pudesse lhe contar algo mais, o que abrange Anne e Margot. Talvez o senhor se lembre de Margot Rosenthal, de Westerbork, que se encontrava muito com Anne. Ela se encontra ao meu lado e me contou o seguinte: eles foram junto com a sua esposa e os suas filhos para Bergenau, onde ficaram juntos até novembro. Aí Margot e Anne foram para Bergen-Belsen, onde eles chegaram no dia 13 de novembro. E lá eu ainda as encontrei. Uma moça que também está aqui, tinha uma como que não é berço, é um cama, como que chama isso? Tinha 1, 2, 3, como que chama isso? Belice? Belice? Belice, Belice. Belice em cima deles. Eu não estava na barraca deles, mas eu as visitei muitas vezes. Enquanto isso, chegou Margot, que chama Mônica Rosenthal, em janeiro, em Bergen-Belsen. E as diz que
e as diz que a sua esposa, que ela falou com sua esposa em Birkenau, que os animou bastante, porque eles tinham pouca esperança que ela teria passado na seleção. Quando eles foram separados da sua esposa. Em janeiro, Margot e Ana foram para o Schoenblock, isso aí onde que ficava doente, onde eu ainda as visitei. Depois tinha uma mudança muito grande, e depois disso não falei mais com elas. Mas eu sei de uma moça que está aqui comigo, que ela ainda falou com elas em fevereiro. Eu ainda me lembro do senhor um pouco, que eu posso lhe informar sobre a visita, somente em certas horas, e essas são domingos, segunda-feiras, entre 15 e 16 horas. Eu espero ter lhe servido e lhe mando abraços. Em maio de 1948, eu já estava trabalhando no sanatório. Veio uma enfermeira que cuidou do meu irmãozinho. E aí ela foi para os médicos e disse, olha, eu sou enfermeira formada, se eu não sei cuidar dela, então não tem mais ninguém. Aí ela convenceu os médicos que me desse alta, porque eu falei para os meus tutores, se eu não logo saísse, eu ia ficar louca, né? Porque 3 anos ficar lá. Aí eu consegui sair em maio de 1948, consegui sair do hospital. Ela me levou para Bennekom, perto de Eindhoven, e ela, como tinha um filho pequeno, ela me levou logo para uns 2 sanatórios para ver que se eu estava lá, porque eu tinha de descansar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Aí os médicos falaram, não, ela não tem mais nada, ela tem que assumir uma vida normal, tem que andar de bicicleta, tem que andar no bosque, e não precisa mais nada disso. Então, aí eu sabia, eu já estava no caminho certo. Bom, ela tinha razão, ela tinha um menino, né? Não, ela não tem mais nada. Quer dizer, eles realmente me prenderam sem razão. Eu não deitei mais e falaram, não, é o contrário, eu tenho que se... Eu tinha uma sedimentação alta, disse, olha, assim que ela assuma uma vida normal, tudo isso normaliza, e de fato foi. Não, em 48, a minha tia veio, mais nova, veio para a Holanda, conversou com meus tutores, eu era menor, porque eu não podia sair sem a autorização deles. Sim. Então, eu não sei o que eles falaram, mas no fim de 48, eu fui 6 semanas na Inglaterra. Eu acho que deve ter sido um período experimental para que eles pudessem falar que seria melhor eu me juntar à minha família, que eles tinham de ter uma razão também, não, porque ser tutor também não é tão fácil assim. Então, eu fui para a Inglaterra em fim de dezembro. Lá a minha tia, uma outra irmã da minha mãe, ela me convenceu que o meu lugar era com eles, mas tudo isso também não foi tão fácil, porque tinha racionamento na Inglaterra de carne,
eles tinham medo que não poderiam conseguir as proteínas que precisava, também não era o caso. E em abril de 1949 eu mudei para a Inglaterra. Em primeiro lugar voltei para Benetcon, depois de voltar, depois eu fui para a Inglaterra. Você não reconstrói uma coisa, você tem que, vamos dizer, assumir que você não tem ninguém, que você não tem dinheiro, você não tem lar, não tem paz, não tem nada, e você tem que falar, bom, e daí? Eventualmente eu fui morar na Inglaterra com as minhas tias, que não permitiram que eu falava alguma coisa que tinha acontecido na guerra. Isso eu acho que, não, eu não levo mal, eu acho que é porque eles não conseguiram de superar o fato que tinha perdido uma família inteira. Então leva uma vida normal, né? Como não tivesse acontecido nada, e desaparece. Isso obviamente, não existe. Mas eles fizeram porque achavam por bem. Então eu fiquei, vamos dizer, praticamente sozinha. E o mais interessante é que uma prima minha, que é surda, ela entendia tudo. Porque uma vez ela disse para mim, quando você dormia, você quer saber que você falava, que ela sabia que eu estava falando uma coisa, ela entendia. Fui a única. Os outros não souberam. Muitos sobreviventes não conseguiram falar. Mas isso não ajuda ninguém. É muito difícil ser a única sobrevivente de uma família. Eu diria quase impossível, né? É difícil. E para eles entenderem que era isso, também é difícil. Mas vai se vivendo. Minha tia tinha já organizado que eu ia para um colégio que tinha meninas que já tinham terminado o segundo grau. Aí eu falei com minha tia, olha, ela também já tinha arrumado uma faculdade para eu estudar. Falei com minha tia, olha, isso é tudo muito bem, só que eu tenho que trabalhar. Aí eu fiz um curso de secretariado e trabalhei de secretária bilíngue, inglês e alemão, até eu casar. Aí um dia, um irmão de um paciente também do mesmo sanatório, o pai dele era médico, trabalhava em Londres. E ele me convidou para uma reunião zionista. Eu não era zionista. Eu falei, bom, vou mostrar boa vontade perante a minha família, eu vou para a reunião. E foi. Mas eu perdi o caminho, eu não sabia nesse bairro. O policial me levou até a porta e disse, senhorita, quando o senhor sai daqui, eu não estou mais de plantão. É melhor a senhorita se informar onde a senhorita está. No fim dessa reunião, eu ouvi eles disseram que eles iam para Golders Green. Golders Green também ia ônibus, ia trens, né, e ônibus. Aí o meu futuro marido se candidatou. Eu levo a senhorita para o ônibus. Me levou, me deixou no ônibus. A senhorita tem, sei lá, tem amigos. Não. Eu falei, não. Ele disse, bom, senhorita, não faz muito meu tipo. Eu falei, passa bem e até logo. Mas por mais incrível que pareça, uma semana depois nós nos reencontramos numa avenida. Eu estava junto com um tio meu. Eu estava subindo para ir para Hampstead Station, para voltar para onde eu morava. E ele correu atrás de mim, e a senhorita que eu encontrei, eu falei, até logo e passa bem. Aí o tio foi falar com minhas tias que eu estava tendo um caso. Eu não sabia de nada, nem eles, então, aí eles não? Mas depois
ele me ligou na minha casa, pedindo que eu saísse sexta-feira à noite. A minha família era... Eles mantiveram as tradições. Eu falei, sexta-feira à noite nós não saímos, que faz parte do Shabat. Aí me ligou no escritório, na próxima semana, que ele queria sair comigo e tal. Liguei para minha tia, que eu não sabia, já tinha tirado informações sobre quem tinha ligado, né? A ousadia de ligar para a casa deles. Naquela época, não se saía com ninguém que a família não tinha referências. Isso não existia ainda, numa família tradicional, não. Então, minha tia disse, olha, minha filha, se você quer sair uma vez, você sai, e se não gostar, você não sai mais. Foi muita sorte, né, de encontro, mas a diferença com os outros jovens era que ele é húngaro, ele tinha perdido a família dele também na Hungria, que faz a diferença. Então ele sabia o que era o Holocausto, os efeitos do Holocausto, ele estava ciente de tudo. Em abril de 1953, desisti do meu emprego, falei, bom, sou jovem, eu posso ainda achar um outro emprego. Voltei para a Holanda, onde eu nunca tinha saído oficialmente. Aí meu tutor falou, você tem que ir para se apresentar a imposto de renda. Mandei preparar um dossiê. Eu fui com um dossiê para imposto de renda, eu não sabia, na verdade, o que tinha dentro do dossiê. Eu falei, bom, se ninguém entende quem sou eu. Me prenderam 2 horas e depois me deixaram embora, para ir embora. E depois tinha de pedir o visto para eu vir para cá. Meu marido que tinha de ser responsável, que ele adorou. Aí eu voltei para a Inglaterra, não fui trabalhar mais, porque foi abril, fiquei, deve ter sido mais de que 6 semanas, sei lá, na Holanda. E meu marido iria voltar em julho para casar. Aí eu já tinha de me preparar para o casamento. Bom, eu estava muito traumatizada ainda. E eu estava com muito receio, né, que pudesse acontecer com meus filhos, que aconteceu comigo. Então, eu estava com medo mesmo. Quando eu entrei na sinagoga, por um momento, assim, bem rápido, e eu não vi mais ninguém da minha família da Holanda. Por um momento, eu hesitei. O que eu venho fazer aqui, né? Para quê? Aí eu vi lá onde você tem da frente da sinagoga, você tem a bimá, onde o rabino fala. Aí eu vi meu marido e eu sabia que eu estaria em boas mãos. Ele foi primeiro, porque quando nós nos encontramos, ele tinha 6 semanas antes de ele vir para cá. Então, ele veio para cá para se juntar a família dele. Então, não foi opção, ele tinha a família aqui. Eu tinha de aprender mais uma língua, mas já tinha aprendido 4, então aprendi mais uma, então era por aí. Levou, acho que 6 meses até que eu consegui uma certa fluência. Mas o fato que eu tinha estudado o alemão, que tem uma gramática latina, a estrutura da língua não me estranhou muito, porque alemão, se nada mais, é mais complicado do que português, não? Então, eventualmente, eu sabe, ouvindo e tal, né, eu consegui aprender. Eventualmente, eu lia os jornais, como eu faço sempre leio o jornal e depois aprende, né, o que
Quer dizer, eu não tinha tempo para eu fazer cursos, então, mas foi assim que eu aprendi. Depois de casar, eu resolvi que eu não ia trabalhar. Eu tinha trabalhado, porque eu achava que se eu trabalhasse e deixasse eles com uma pessoa estranha, o fato que eles iriam eventualmente saber toda essa tragédia, eu achava que isso iria complicar a vida deles. Então, meu marido viajava muito, eu não tinha com quem deixar os filhos, né? Fico um pouco com eles, era só eu mesmo. Então, conscientemente, eu criei eles, por bem ou mal. Aí, eventualmente, com certeza veio a pergunta, onde que está todo mundo? Que não tinha avós, não tinha primos, não tinha tido, que não tinha a segunda geração. Né? Então, os tios avós fizeram a sua parte, mas eles começaram a entender que não era, que não tinha ninguém. Alguns ficaram mais traumatizados que outros. Hoje eles sabem tudo. E eu sabia que o meu pai queria que eu fosse advogado, que eu nunca fui, mas que o desejo dele era que eu seria formada. Então eu cumpri o desejo dele, que eu seria formada. Então, eventualmente, eu já era avó, aí eu fui a estudar. Quando chegou o momento que eu tinha para mim, eu fiz a madureza, porque eu sempre li jornal, eu sempre estava lendo e tal, e dentro de um ano eu entrei na PUC e estudei economia. Depois eu estudei também no LUMNI, tradutora e intérprete. Você leia o diário, ela começa com um jovem de 12 anos, que ela tem certas opiniões. Quando ela chega no fim, ela já é madura, ela já tem opinião do mundo. Quer dizer, apesar dela não ter a possibilidade de poder sair, mesmo assim, ela eventualmente forma uma opinião, quer dizer, e é admirável. Quer dizer, ela continua lendo, né, e também se informando. Quer dizer, é um exemplo para eles que não termina quando você não pode frequentar a escola, você pode continuar. E isso ela demonstra claramente quando você leia o diário. A linguagem dela, quando ela começa é uma, quando ela termina é outra. Muitos alunos também não fazem parte da sociedade, também são excluídos por alguma razão. Então, eles entendem a história de Anne Frank na exclusão da sociedade. E isso aí, eles sabem associar-se com essa história. Tá? Tem que lembrar, né? Por isso, quando eu dou palestras, eu não dou, como muitos fazem, para contar somente a minha história. Eu acho que quando você fala do Holocausto, tem que dar a dimensão do que isso é. Quer dizer, né? Não era bem isso, quer dizer, é muito mais extenso, o Holocausto é muito mais extenso que a maioria imagina. É para que eles entendem, né, o que era isso. A maioria não entende o que realmente queria dizer isso. A maioria não sabe que morreram 17.484 vítimas do Holocausto. E tem tudo em categorias, né? Que tinha 20.000 campos de concentração. Eles falam Auschwitz nunca mais, esquecem que tinha 20.000 campos espalhados por 19 países. Então, eu acho que pessoas têm que entender e que era isso. Quando eles falam Holocausto nunca mais, eu sempre falo, eles não sabem o que estão falando, não sabem a origem do Holocausto,
não, do que se baseia, e isso aqui eu acho que é de maior importância, que as pessoas entendem o que é, né? Como manipulam, na verdade, um povo. Vai demorar até que isso tudo, né? Em princípio, vocês podem ser o que vocês querem, desde que vocês se interessam por si, desde que vocês estudam, né? E se definem e falam, eu quero ser tal. E ajuda, não depende somente das escolas e professores, depende do indivíduo, o que ele quer ser, né? E hoje tem bastante informações, então ele pode se formar, que depende dele. O que eu fiz? Basicamente isso. Eu não tinha muito tempo, né, mas vocês se informando, aprendendo, eu sempre falo com eles, leia o jornal, né, e fica alerta. Manda um pouco menos de mensagens e aprende. Mas a mensagem é isso, a vida é a que é. E você faz o melhor que você pode. Então, para eles aprenderem que são as pequenas coisas da vida que são importantes, né? Você não tem vontade de cozinhar, mas nem cozinha não tinha. Então, o fato que vocês têm cozinha, têm panela, têm água e têm comida, não é um direito adquirido, não. Aí eles vão ver, né, as coisas de uma outra forma. Que tem coisas que todo mundo acha normal, né? Não é. Então tem que dar valor àquilo que tem. Né? Isso aí acho que é uma... Eu falo com eles. E tem que saber assim. Esse negócio que eu não sei cozinhar, eu não sei costurar, eu não sei disso. Isso é fácil, né? Tem que saber assim. Tem que interessar por si mesmo. Não é? Eu, aos 12 anos, já sabia pôr comida na mesa. É. Eu não era escrava de casa, mas sabia já. Ana que sabe? Está começando. Não, tudo bem, né? Mas já começa, né? É. Então, né? É por aí, né? Então, eu espero dar uma pequena contribuição para o desenvolvimento desses jovens.